Tribunal Superior Eleitoral demite servidor responsável pelas inserções das campanhas em rádio e TV. Após a exoneração, Alexandre Gomes Machado vai à Polícia Federal e relata falhas na fiscalização de exibição das propagandas. Jair Bolsonaro diz que TSE e PT têm muito a explicar sobre o caso e volta a falar em interferência no resultado das eleições. Lula diz que pleito deste ano é anormal e culpa atual chefe do executivo por fomentar ódio e fanatismo. O RB Notícias da Rede Brasil está começando. O Tribunal Superior Eleitoral demitiu nesta quarta-feira o funcionário responsável pelas inserções de propaganda das campanhas. Momentos após sua dispensa, Alexandre Gomes Machado procurou a Polícia Federal e confirmou falhas na fiscalização dessas inserções. Ao saber do caso, Jair Bolsonaro atacou a Corte e o PT. O Tribunal Superior Eleitoral demitiu Alexandre Gomes Machado, de 51 anos, assessor de gabinete da Secretaria Judiciária da Secretaria-Geral da Presidência. Ele foi substituído por André Barbosa dos Santos. Na Corte, Machado era responsável pelo recebimento dos arquivos das propagandas eleitorais e pela disponibilização das peças no sistema eletrônico do TSE, permitindo o acesso de emissoras de rádio e TV às inserções dos candidatos. O TSE disse apenas que, em virtude do período eleitoral, a gestão vem realizando alterações gradativas em sua equipe. E na tarde desta quarta-feira, o servidor procurou a Polícia Federal, depois de ter sido demitido da Corte Eleitoral sem que houvesse nenhum motivo aparente. A PF, ele argumentou que se sentiu vítima de abuso de autoridade e disse temer por sua integridade física. O ex-funcionário também declarou que existem falhas na fiscalização da veiculação de inserções da propaganda eleitoral de candidatos pelas emissoras. A informação conta de declaração prestada à Superintendência da PF no Distrito Federal. Assim que soube do caso, Jair Bolsonaro, em Minas Gerais, disse que o PT e o TSE têm muito a explicar. E deixa bem claro, é o assunto do momento. Mais uma do TSE. Vocês estão acompanhando as inserções do nosso partido que não foram passadas em dezenas de milhares de rádios pelo Brasil. Sou vítima mais uma vez. Onde poderia chegar as normas opostas, nada chegou. E não será demitido um servidor do TSE que o TSE vai botar uma pedra nessa situação. Aí tem dedo do PT. Não tem coisa errada no Brasil que não tenha dedo do PT. O que foi feito, comprovado por nós, pela nossa equipe técnica, é interferência, é manipulação de resultados. Eleições têm que ser respeitadas, mas, lamentavelmente, PT e TSE têm muito que se explicar nesse caso. Em nota, o TSE disse que compete aos partidos e coligações a fiscalização das inserções e que, após denúncias, a Justiça Eleitoral pode intimar representantes das emissoras para que obedeçam às disposições legais vigentes. A campanha de Jair Bolsonaro entregou ao Tribunal Superior Eleitoral, na noite desta terça-feira, documentos adicionais sobre um suposto boicote que rádios no Nordeste e no Norte estariam fazendo com inserções do presidente, privilegiando o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Agora há pouco, o Tribunal Superior Eleitoral informou que a exoneração do servidor Alexandre Gomes Machado, que ocupava o cargo em comissão de confiança de assessor da Secretaria Judiciária, foi motivada por indicações de reiteradas práticas de assédio moral, inclusive por motivação política, que serão devidamente apuradas. Para o comentarista Ney Gonçalves Dias, ainda é preciso muita cautela sobre essas denúncias, pois o caso ainda deverá ser julgado. Ele também acredita que tudo isso é para abafar a história de Roberto Jefferson. A não inserção
de propaganda eleitoral do candidato Jair Bolsonaro em algumas emissoras de rádio, especialmente no Nordeste, não é um fato comprovado nem um caso julgado. Trata-se de um caso em andamento. Eu explico. O ministro Fábio Faria, das Comunicações, e o Weinberg, ex-secretário da SECOM, fizeram no início da semana um pronunciamento público, foi divulgado na televisão, de que emissoras de rádio, principalmente do Nordeste, teriam deixado de divulgar mais de 100 mensagens da propaganda eleitoral de Jair Bolsonaro. Fizeram uma representação ao Tribunal Superior Eleitoral. O tribunal recebeu a informação de que algumas emissoras, o nome rolado, mas não tinha nenhuma comprovação. Não dizia, por exemplo, o seguinte: na emissora A, dia tal, a tantas horas não foi divulgado. Isso não consta. Então o ministro, presidente do TSE, pediu que os que fizeram a representação apresentassem documentos e provas consistentes para que o tribunal pudesse julgar a situação. E alertou, deu um prazo, e alertou para a possibilidade da utilização de notícia falsa ou de representação que apenas vise tumultuar o processo eleitoral. Pois bem, os bolsonaristas e o próprio presidente Bolsonaro têm dado este fato como consolidado, como coisa provada. Eles estão dizendo que isso aconteceu. Eles estão dizendo como se fosse um fato que já tivesse sido provado, julgado pela justiça e obtido um resultado, o que isso não aconteceu. Isso tem um objetivo dos bolsonaristas da rede. O que é? Eu abafo com esta representação o escândalo provocado por Roberto Jefferson. E tem mais. Eu apurei que tem uma emissora de rádio no Nordeste que disse que realmente teve problemas na divulgação da propaganda do presidente. Ora, cabe ao TSE investigar essa emissora, porque ela não fez, punir ou não a emissora e repor a propaganda do presidente Bolsonaro. Tem gente aí, como tem canalha nesse país. O Brasil é um país de canalhas. Tem canalhas por aí dizendo que por isso... A Polícia Federal vê indícios de que o ex-deputado Roberto Jefferson premeditou o ataque aos agentes. Perícia realizada pela Polícia Federal aponta indícios de que o ex-deputado Roberto Jefferson, do PTB, premeditou a reação violenta contra o delegado e agentes que foram à sua casa no último domingo cumprir uma ordem do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A suspeita é de que o ex-deputado montou o cenário após sua filha ter, na sexta-feira, dia 21, divulgado nas redes sociais vídeo em que ele xinga Carmen Lúcia, ministra do STF, associando-a a termos como prostitutas, arrombadas e vagabundas. O laudo da perícia deve ficar pronto nos próximos dias. A PF ainda tenta identificar se Jefferson fez o vídeo de propósito para provocar sua prisão ou se a premeditação ocorreu após a repercussão. Entre os elementos encontrados está um tripé para a gravação de imagens e fita adesiva utilizada nas granadas. A perícia também encontrou marcas de 60 tiros de fuzil. Em depoimento, o político citou mais de 50, além de 3 granadas. O senador Irajá Abreu, do PSD de Tocantins, sofreu um grave acidente automobilístico nesta quarta-feira. Sua esposa ficou ferida e seu motorista morreu. O senador do Tocantins, Irajá Abreu, sofreu um grave acidente na manhã desta quarta-feira em Arraias, na região sudeste do Tocantins. De acordo com a Polícia Militar, o veículo em que ele estava capotou várias vezes na rodovia. O motorista não resistiu e morreu no local. No carro também estava a esposa do político, Milena Beatriz Sens Silvestre, que ficou ferida. O acidente aconteceu por volta das 10h30 da manhã, na altura do quilômetro 406. A polícia informou que a principal suspeita é de que o motorista tenha perdido o controle da direção no local, onde há uma descida e uma curva. Irajá, que foi candidato ao governo do Tocantins nestas eleições, teve ferimentos leves. A esposa dele
foi socorrida com graves ferimentos e seu quadro é estável. O corpo do motorista, que não teve o nome revelado, ficou preso às ferragens do veículo. Ele não resistiu aos graves ferimentos e morreu ainda no local. Pesquisa Genial Quest aponta 6 pontos de vantagem de Lula sobre Bolsonaro. E as campanhas dos presidenciáveis desta quarta-feira. Lula visita Manaus e Bolsonaro discursa pela quinta vez em Minas Gerais. O RB Notícias volta em instantes.